Boa noite, meu nome é Maíra Freire, eu sou coordenadora da Medicina Personalizada do Laboratório Progenética do Grupo Pardini, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as etapas de validações de painéis de oncologia por sequenciamento de nova geração. Na medicina convencional, entendia-se que pacientes que tinham alguma doença, né, alguma síndrome, eram tratados da mesma forma, né? Então, por exemplo, dentro da oncologia, pacientes com um determinado tipo de câncer tinham o mesmo tratamento. E o que que a gente via nesse sentido? Uma quantidade pequena de pacientes sendo beneficiados com esse tratamento, muitos dos pacientes não tendo benefício algum e alguns ainda tendo efeito adverso. Com a medicina de precisão, e no nosso caso aqui, oncologia de precisão, todo o advento da biologia molecular, das novas ferramentas que permitiu a investigação melhor de marcadores moleculares e permitiu a investigação de pacientes, identificar mutações em cada um deles, permitiu diferenciar cada um desses grupos de pacientes. E aí, com isso, com as terapias-alvos que foram sendo, né, lançadas para cada um desses marcadores, foi possível essa medicina de precisão, ou oncologia de precisão, em que os pacientes, né, passaram a ser tratados com terapia-alvo para cada tipo de mutação que foi sendo identificada. Então, hoje, essa terapia-alvo já é uma realidade, né, nos tratamentos de oncologia, graças a essas inovações, né? Então, para câncer de pulmão, por exemplo, um paciente que tem um marcador molecular, né, mutações de sensibilidade no gene EGFR, já tem uma terapia-alvo, ou fusões de NTRK, fusões de ALK. Então, cada um dos grupos de pacientes que têm mutações nesses marcadores já tem terapia-alvo, e a gente vê uma maior quantidade de pacientes sendo beneficiados aí com essas terapias. Até pouco tempo atrás, as técnicas que eram utilizadas para poder fazer esses tipos de investigações eram o sequenciamento sangue, o PCR em tempo real, o pirossequenciamento ou a imunistoquímica, que são técnicas que permitem a investigação ou de um marcador específico, ou seja, de uma mutação específica, ou às vezes apenas de um gene, igual a gente pode ver aqui a investigação só do EGFR. Mas com a tecnologia de sequenciamento de nova geração, passou a ser possível a investigação de vários marcadores ao mesmo tempo. Então, em vez de investigar o EGFR para câncer de pulmão e dar negativa, aí depois, num próximo teste, fazer a investigação de fusão de ALK, depois, num próximo teste, fazer a investigação de fusão de ROS1, num único teste, avaliar todos esses genes de forma simultânea. E isso também só é possível porque o sequenciamento de nova geração permite a investigação não só de mutações de ponto, mas inserções, deleções, fusões, amplificações, análise de carga tumoral, estabilidade microsatélite. Então, em um único teste, passou a ser possível investigar todos esses marcadores de forma simultânea. O que também é uma grande vantagem quando a gente fala de oncologia de precisão, porque muitas vezes a gente tem um material muito exíguo. Então, em um único teste, com a quantidade menor de amostra, eu consigo fazer essa investigação mais ampla, né? Então, com isso, hoje já está disponível aí, né, para os laboratórios têm acesso a vários painéis com composições de genes diferentes, painéis comerciais, né, que pode ser comprado, ser adquirido para o laboratório e implementado, com composições de genes diferentes, com capacidade de pegar tipos de mutações diferentes. E aí e essas diferenças são por quê? Porque são painéis ou para investigação de um tipo de câncer específico, ou é um pan-painel para investigar vários tipos de câncer ao mesmo tempo. E aí o laboratório precisa identificar qual que vai ser o painel que ele vai utilizar, né? Então, a primeira pergunta que o laboratório tem que fazer é: vou utilizar um painel comercial ou vou customizar um painel com os meus genes de interesse? Então, para isso, a primeira coisa é a gente saber qual que é o meu objetivo com aquele painel. O painel que eu pretendo validar para o meu laboratório
É um painel para gene específico? É um painel para vários tipos de câncer? Então, já tem um painel comercial pronto, eu preciso desenhar com os meus genes de interesse? Como eu falei, ele é um painel ou ele é para um alvo específico? Esses meus alvos específicos, eu preciso de uma investigação de gene completo, ou é um painel que eu posso avaliar apenas pontos específicos, ou seja, é um painel de hotspot? Esses genes meus de interesse nesse painel, quais são os tipos de mutações que eu preciso investigar? Então, isso é extremamente importante na hora até de customizar um painel. Ou seja, as mutações que eu quero investigar são mutações de pontos, são fusões gênicas, então eu preciso entender até para ver se é um painel que vai analisar DNA e RNA, ou só DNA. Os tipos de amostras que eu pretendo utilizar nesse painel. Também outra informação extremamente importante quando vamos customizar um painel. Se é um painel que eu vou utilizar somente bloco de parafina, amostra de biópsia líquida, porque isso vai diferenciar até o tamanho de fragmentos que eu vou desenhar, né, para aquele painel. Então, também preciso ter esse tipo de informação. E outra informação extremamente importante, o painel que eu vou utilizar, né, é para uma plataforma de amplicom ou captura híbrida. E por que é importante a gente fazer esse tipo de diferenciação? Porque a gente sabe que essas duas formas, né, são as principais formas hoje disponíveis de sequenciamento de nova geração, e cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. E aí a gente tem que pensar, de acordo com as vantagens e desvantagens disponíveis para cada uma, né, que a gente conhece de cada uma delas, qual que é a que mais se encaixa para a realidade que eu vou trabalhar? Então, eu tenho uma quantidade grande de material para começar, é uma região que eu vou trabalhar, é rica em GC ou é rica em homopolímero, eu vou precisar sequenciar uma grande quantidade, né, de genes ou uma quantidade pequena. Então, todas essas informações ajudam a definir também qual seria a técnica mais indicada para poder trabalhar. Também a quantidade de, vamos falar assim, de amostras que eu vou receber para poder fazer com aquele painel, porque o custo também de cada uma das plataformas são diferentes. Então, tudo isso ajuda também a definir, né, qual a plataforma a ser utilizada e também, né, o painel a ser desenhado para cada uma delas. Só que independente de qual plataforma, independente de qual painel utilizado, o workflow de sequenciamento de nova geração é muito parecido, pensando em painéis de oncologia, né? Desde aqui, né, a obtenção de amostras de bloco de parafina até né, a interpretação aí dos resultados e a geral o laudo em si. Só que tem várias etapas, igual a gente pode ver aqui, né? Desde a revisão do material pelo patologista, extração de DNA, preparação da biblioteca, sequenciamento, e cada uma dessas etapas precisa ser cuidadosamente validada dentro do laboratório. Então, não é porque hoje já está disponível um painel comercial, que às vezes já está até aprovado pelo FDA, que o laboratório vai comprar e pronto, amanhã eu já vou, né, tá com ele disponível, né, para poder oferecer. Na verdade, isso não acontece, a gente precisa validar dentro do nosso laboratório, dentro de parâmetros específicos, para conseguir disponibilizar esse exame. Então, hoje já existem alguns artigos que nos direcionam a forma de fazer essas validações. Esse artigo aqui foi publicado em 2017, e aí ele foi, né, foi um consenso trazendo recomendações da validação de painéis de sequenciamento de nova geração, e esse outro artigo foi publicado esse ano ainda, que são recomendações também de um painel de oncologistas, né, da implementação da investigação de mutações somáticas aí na prática clínica. Esse último artigo não é só para sequenciamento de nova geração, também tem de outros testes, mas fala-se também, tem uma ênfase aí para os testes de sequenciamento de nova geração. Então, pensando, igual eu falei, né, no todo o workflow do sequenciamento de nova geração, ele é bem parecido, desde a parte pré-analítica até a parte aqui de interpretação dos resultados,
mas eu queria enfatizar agora no começo, né, sobre a questão da pré-analítico mesmo, desse workflow. O quão importante é essa parte, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão de obtenção de amostra que vai ser utilizada aí para essa avaliação molecular. Então, a amostra tumoral é essencial. Então, a qualidade do DNA obtido do material tumoral, ele é essencial que seja um material de qualidade. Porque senão, daqui para frente, se eu tiver um DNA degradado ou um RNA degradado, eu não tenho qualidade para seguir para nenhum teste molecular. Então, até nesse sentido, esse artigo que foi publicado, se eu não me engano, no ano passado, ele mostra assim, variáveis pré-analíticas que interferem nessa análise clínica do sequenciamento de nova geração. Então, nesse artigo mostra vários fatores, né, que a gente precisa estar atento, então, da necessidade de padronização de todo o processo pré-analítico para a obtenção desses materiais que vão ser utilizados depois para exames moleculares. Então, o artigo mostra muito bem que, independente da forma que foi obtida aí a biópsia, né, se é por recção, excisão ou por punção por agulha fina, enfim, independente da forma que foi obtido, sobre a necessidade de padronizar todo o processo, né, a partir daí. Então, o tempo que o material vai ficar ali disponível, né, e aí, com isso, o DNA já vai estar degradando, o tempo que vai ficar no formol, temperatura, pH, enfim, todos os materiais, todas as questões que são importantes e que interferem na qualidade do DNA e do RNA que vai ser obtido posteriormente desse material. Então, assim, é muito importante porque nós, como laboratório de biologia molecular, a gente já recebe esse material pronto. Então, a gente não tem muito controle, né, na verdade, controle algum dessa etapa. Então, da importância dos profissionais, né, que é uma equipe multidisciplinar, cirurgião, patologista, técnico histopatológico, enfim, de todos esses profissionais entenderem a importância das etapas que eles estão envolvidos e do cuidado que deve ser feito em cada uma dessas etapas, porque senão depois a gente não tem qualidade, né, para seguir para os testes moleculares. E aí, o que o laboratório de biologia molecular recebe, né, hoje em dia, como se diz, são diversos tipos de bloco com qualidades diferentes, né? A gente recebe, às vezes, material extremamente exíguo, que a gente não consegue, como se diz, né, preparar nem uma lâmina de HE, né? Muito menos as lâminas brancas para a gente continuar no teste. Então, muitas vezes a gente já tem que tirar o material direto do bloco, esgotar aquele material para ver se a gente consegue, né, ter sucesso no exame molecular. Às vezes a gente recebe bloco que só de colocar para cortar a parafina quebra toda, e aí a gente precisa, né, tirar aquele material, emblocar novamente. Quando o problema está só na parafina, ok, menos mal, mas muitas vezes a qualidade do material que está ali dentro, exatamente porque não foi utilizado nas condições pré-estabelecidas, né, está com o DNA já muito degradado, o RNA muito degradado, e como eu falei, a gente não vai ter sucesso aí nos testes moleculares. Então, a realidade hoje de blocos que nós recebemos, principalmente porque a gente recebe blocos do Brasil todo, é extremamente variável, né? E daí a importância dos profissionais que fazem essa parte aí pré-analítica, né? De padronizarem, né? De seguir todos os parâmetros que são indicados para a gente ter qualidade aí nos testes moleculares. E aí, quando nós recebemos esse material, é lógico que tem vários, né, processos que a gente faz para tentar ainda, igual eu falei, às vezes, quando o material é exíguo, a gente tenta, às vezes, tirar direto do bloco, lógico, a aprovação do médico e do paciente, mas quando a gente recebe um material, a nossa patologista vai avaliar para ver se aquele material corresponde, né, ao que o laudo realmente informa, para ver se ainda existe material tumoral naquele bloco, né? Porque às vezes o bloco já foi tão desgastado para outros testes
que não tem tumor ali mais, então ela vai ver se tem área tumoral, marcar a área tumoral, ver a porcentagem da área tumoral, porque é extremamente importante validar todas essas informações, qual que é a porcentagem mínima de área tumoral que a gente consegue trabalhar e ainda identificar as mutações que são com frequência baixa, né? Então, são pontos importantes aí na validação. E aí a gente consegue fazer a macrodissecção e realmente, igual aqui na imagem D, trabalhar só com a área tumoral para aumentar, né, a sensibilidade aí de identificar as mutações de interesse. E logo essa parte, né, depois que a gente, ok, já obteve um tecido, já fez, né, a retirada aí para as lâminas, a gente precisa também validar um processo de extração de DNA que eu vou conseguir DNA e ou RNA de qualidade. Então, essa é uma parte também muito importante e que pode ser manual, pode ser feita automatizado, mas que é um passo muito importante na validação também, uma validação de DNA e ou RNA de qualidade. E após essa extração, é de extrema importância a quantificação e o que eu chamo aqui também de qualificação do DNA. Porque mais do que simplesmente só quantificar e ver, tem a quantidade de input necessário, né, de DNA necessário para começar o meu teste, eu preciso ver também se eu tenho qualidade do DNA, porque às vezes eu tenho uma quantidade muito grande, mas esse DNA, assim como a gente pode ver aqui na parte de baixo da figura, ele está totalmente degradado. Então, quando eu vou seguir para um sequenciamento de nova geração, que é uma técnica que geralmente precisa de fragmentos maiores do que um PCR em tempo real ou do que outras técnicas, eu não vou ter sucesso, porque o meu DNA está todo fragmentado. Então, essa etapa aqui é uma etapa até, vamos falar assim, de checagem mesmo. Eu continuo o teste a partir daqui, ou eu entro em contato tentando conseguir um material de melhor qualidade. Então, essa é uma etapa muito importante na validação de painéis, é definir parâmetros que são aceitáveis, né, para a gente ter um resultado no final. Então, é uma etapa muito importante nessa validação de painéis de oncologia. E aí, outra característica importante quando a gente pensa em validação de painéis de oncologia é também tentar se antecipar aos problemas, né, possíveis fontes de erro, e pensar na validação também o que pode ser feito para ou minimizar ou para identificar esses possíveis erros quando aparecem. Então, o primeiro aqui que eu marquei, que é o que a gente acabou de falar, otimizar a extração de DNA, e para eu ver se eu tenho DNA e RNA de qualidade, eu ter alguma forma de avaliar a qualidade e validar, né, qual que seria o DNA que poderia seguir para o processo. A gente pode também ter situações em que, por exemplo, o material de bloco de parafina, que está mais antigo, eu posso ter uma maior quantidade de deaminação. Então, será que esse material precisa ser tratado, né? Existe hoje tratamento para diminuir essa questão da deaminação. E como é que eu vejo se esse tratamento funcionou? Eu posso, na validação, confirmar esses positivos, né? Com um teste ortogonal? É uma possibilidade. A chance de contaminação, como é que eu posso diminuir isso, até testando não só na validação, mas também na rotina? Utilizando o controle, que é o no template control, né? Que é aquela amostra, vamos falar assim, que tem os reagentes, mas que não tem a amostra propriamente dita, né? Não tem o DNA. Então, existem formas para a gente se antecipar aí aos possíveis erros e utilizando, né, como se diz, de artifícios para, na validação, identificar esses possíveis erros e ir tentando minimizar esses possíveis erros. Mas antes mesmo da gente seguir para validação, a gente precisa padronizar o teste. O que é essa padronização? Eu falo que é quando a gente vai se familiarizar com aquele painel, né? Então, uma vez que eu, né, customizei um painel ou comprei um painel comercial, é importante que a gente faça uma primeira corrida,
né, utilizando amostras bem caracterizadas, que podem ser amostras do HapMap, né, que são amostras que já são sequenciadas, que a gente já conhece, né, a composição dela. E aí a gente vai conseguir avaliar se o painel cobriu toda a minha região de interesse, com a cobertura e a profundidade que a gente está esperando. Já que são amostras bem caracterizadas, eu consigo ver se não chamou ou deixou de chamar alguma alteração que precisava chamar. Eu consigo definir a quantidade de material que vai ser necessário, né, dentro da validação, parâmetros que eu preciso alcançar na validação. Eu consigo identificar se os programas de bioinformática que eu estou utilizando, eles conseguem identificar todos os tipos de alterações que eu pretendo avaliar com esse painel, ou seja, se os programas são capazes de pegar mutação de ponto, fusão gênica, amplificação. Eu consigo tentar definir qual é o limite de detecção desse painel, porque a gente tem que lembrar que agora a gente está falando de mutação somática, eu posso pegar mutações com frequência alélica baixa, então, diluindo essas minhas amostras, né, esses meus controles, eu consigo estimar se eu consigo trabalhar com limite de detecção de 5%, de 10%, de 1%. Eu consigo avaliar a performance do teste, então o nível de concordância, igual eu falei, né, com as amostras do HapMap, o valor preditor positivo, a sensibilidade, especificidade desse teste. E eu consigo também definir quais amostras e que tipo de amostra, que quantidade de amostras que eu devo seguir para validação. Porque a padronização e essa questão, igual eu falei, de familiarização com o painel, vai nos mostrando também, né, qual o tipo de problema que eu posso encontrar na validação. Então, pensando nisso, a gente já vai desenhar um protocolo de validação com amostras que, como se diz, já trazem esse problema até para a gente já vivenciar ele na validação e, como se diz, tentar tirar, né, alternativas a partir daí para na validação, quando aquilo está na rotina, a gente já ter aprendido a trabalhar com determinados problemas. Então, no protocolo de validação, a gente precisa pensar assim, qual que é o objetivo do meu teste? Qual o objetivo daquele painel? É investigar um tipo de câncer específico ou é um pan-painel? Ele precisa investigar só mutações de ponto ou também outros tipos de alterações? Então, pensando nisso, né, a gente desenha um protocolo de validação pensando em todas essas informações. E aí, com isso, a gente tem que pensar, igual eu falei, nas amostras que vão ser utilizadas. Então, se é um painel de oncologia, né, investigação somática, eu preciso de ter amostras reais de bloco de parafina, porque amostras sintéticas têm a qualidade de DNA e RNA melhor do que eu consigo nas amostras reais. Então, eu preciso de amostras reais e, se possível, de amostras daquele tumor ou de algum daqueles tumores que vão ser realmente utilizados na rotina, porque a gente percebe que faz diferença o tipo de tecido, né, na questão do bloco. Lógico que pode ser utilizado amostras sintéticas também, porque muitas vezes a gente quer investigar algum tipo de mutação, uma fusão gênica, por exemplo, e às vezes a gente não tem no nosso banco aquela alteração em alguma amostra real. Então, pode ser utilizada amostras sintéticas também. Então, pode ter aí esse mix, né, de amostras reais e amostras sintéticas. É importante a gente tentar colocar aquelas mutações mais relevantes. Então, por exemplo, se eu vou investigar um EGFR, eu preciso colocar na validação uma DEL19, uma L58R, para mostrar que o nosso teste é capaz, né, de pegar aquelas alterações mais relevantes. Eu posso utilizar essas sequências, referências e controles comerciais que trazem, né, igual eu falei, algum tipo de alteração que eu não tenha no meu, vamos falar assim, no meu banco de amostras. E é essencial ter replicatas, né? No mínimo aí 3 amostras em que a gente faça a replicata intercorrida, para a gente ver a reprodutibilidade, a repetibilidade do teste. Além disso, aqui, desculpa, só como um exemplo, esse artigo traz, né, uma matriz de validação, mostrando aí, né, uma forma da gente tentar montar a nossa validação mais ou menos, né, pensando dessa forma, onde eu tenho várias corridas
eu tenho replicata intercorridas, eu tenho amostras de pacientes previamente testados, e que, como eu falei, se eu não tiver a quantidade suficiente, pode ser utilizado o controle comercial. Eu tenho a amostra próxima ao limite de detecção, que eu já identifiquei lá na padronização. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma matriz de validação, e aí a gente consegue avaliar todos os parâmetros que vão ser necessários, né, e estipular esses parâmetros, certo? E uma outra questão que é importante antes também, né, de seguir para o sequenciamento é a quantificação e a qualificação da biblioteca, para ver se de fato nós temos amostras de qualidade para seguir o sequenciamento. Igual eu falei da quantificação e da qualificação do DNA após a extração, a quantificação e a qualificação da biblioteca também é essencial. E aí, em seguida, a gente pode, né, depois de obter as sequências, definir as métricas que eu vou utilizar para aquele painel, né, para monitorar o desempenho analítico dentro da rotina. Então, também não existe uma receita de falar assim, acima de tanto, abaixo de tanto. Esse é um processo que cada laboratório vai validar para aquele painel, para aquele tipo de amostra. Então, aqui, só como exemplo, é lógico que os nomes das amostras aqui eu deixei tampado. Então, para esse painel específico, qual a quantidade de reads mapeada, a quantidade de, né, de sequências geradas para aquela região é o mínimo? E na região alvo, qual que é a profundidade, né, média que eu tenho que alcançar? Qual que é a uniformidade? Então, assim, todas essas informações é na validação que a gente vai ter amostras, igual eu falei, de qualidade ruim, de qualidade boa, para a gente já estipular quais são os parâmetros aceitáveis e aqueles que não são aceitáveis. E aqui um histograma, na verdade, histograma de cada amostra, e eu quis mostrar que amostras que a gente segue da validação, por mais que era para ter sido reprovado lá, igual eu falei, às vezes lá após a extração e não foi reprovado, a gente consegue ver, igual esse segundo histograma aqui, amostra altamente degradada. Então, é uma amostra que, apesar de ter o comprimento, quando a gente olha em número, o comprimento médio da sequência está bom, 151 pares de base. Só que eu tenho uma taxa de degradação tão grande que grande parte dessas amostras, como se diz, dos meus fragmentos, estão com qualidade inferior do que eu preciso. Então, essa amostra eu não vou conseguir analisar. Então, é por isso que a gente, né, é importante barrar essa amostra lá no começo, para a gente evitar situações de, depois do sequenciamento, ver que é uma amostra que não deveria ter seguido, certo? Também na validação, como eu falei, é importante utilizar a confirmação para o método ortogonal, né? Igual eu falei, é utilizar amostras que a gente já conhece, que já foram identificadas por algum outro método, ou controles sintéticos, e se apareceu alguma coisa de diferente, confirmar por algum método. E também é o momento, gente, de identificar, vamos falar assim, igual eu falei, definir os parâmetros. Se uma amostra que achou uma mutação e está abaixo dos parâmetros, definir se ela precisa ir para uma confirmação ortogonal. E nessas horas, cada laboratório vai saber qual método vai ser utilizado, né? E é lógico que vai depender do tipo de alteração, né? Se é uma fusão, eu vou utilizar uma imunistoquímica, ou se é uma mutação de ponto, pode ser utilizada aí um PCR em tempo real. Então, é muito importante entender e, nessa etapa, identificar quais são os parâmetros que são aceitáveis, quais que não são, e quais são aqueles que, se não alcançar, será que, se eu confirmar por alguma técnica, eu confio naquele resultado para poder reportar aquele resultado? E ainda, depois que, né, identificou a importância de anotar corretamente as variantes que são clinicamente relevantes, né? É lógico que hoje já existem guidelines que mostram, né, como fazer a anotação dessas variantes, mas mais do que isso, é identificar aquelas que realmente são clinicamente relevantes. É lógico que tem hoje bancos que nos ajudam muito, até alguns programas que já fazem isso, já trazem essa informação para a gente, mas é muito importante aí o papel do especialista que pesquisa o banco de dados, igual o OncoKB ou
o próprio CIVIC, para investigar e falar assim, ah, não, essa realmente é uma mutação que precisa ser reportada. E aqui, apenas como sugestão, né, que o artigo traz, é a participação né, dos laboratórios de programa de proficiência, né? Então, a gente pode falar ECAP, o QNEX, EMQN. Então, todos esses programas é que vão garantir que o laboratório, né, seguiu todas essas etapas, lógico, de validação e na rotina, né? Ele consegue identificar as mutações que precisa identificar, ou não identifica a mutação, né, que não precisa identificar. Então, esses programas aí de proficiências aí são de extrema importância, certo? Então, como considerações finais, o NGS traz uma vantagem única, né, para a detecção de múltiplas alterações somáticas, usando uma única plataforma, né? Então, eu preciso de um único teste, uma quantidade pequena de amostra, e eu consigo investigar praticamente todos os marcadores de forma simultânea, por isso ele já se tornou o método de escolha para a detecção de variantes somáticas por vários laboratórios, né, que passaram a adotar isso de forma, né, hoje na rotina, só que é um método realmente mais complexo e que precisa, sim, dessa validação, como eu mencionei, desde a parte lá pré-analítica até como reportar o resultado para o paciente, e que mudanças, né, que podem acontecer, né, o workflow que está sendo utilizado para análise mudou a versão, ou vai utilizar um método de extração diferente. Então, assim, várias etapas aí do fluxo do sequenciamento pode ser alterado, né, à medida que dos anos aí do laboratório, só que para poder fazer essas mudanças precisa ser revalidado aquele processo, é lógico que vai depender do impacto, e aí precisa ser avaliado para ver se vai precisar de uma validação completa ou só de uma parte, enfim, mas que ele precisa aí de uma revalidação antes da implementação na prática clínica. Então, eram essas informações que eu queria trazer um pouquinho para vocês, só para poder, né, de uma forma rápida, da importância do processo de validação antes da implementação desses painéis na rotina. Muito obrigada.